Boa noite a todos, todos os que estão aqui presencialmente, todos os que estão em casa, sintam-se muito bem-vindos. Então vamos começar com os nossos tradicionais recadinhos. Teremos palestras, dia 24/9, terça-feira, às 20h15, A Verdadeira Riqueza, Parábola do Velho Testamento, com o Valdir Vessone. Dia 25/9, quarta-feira, às 14 horas, Doenças e a Doutrina Espírita, com o Cássio Branco de Araújo. Dia 26/9, quinta-feira, às 20h15, Prevenção ao Suicídio, com a Luciana Rocha. Eventos: Comidinhas no SEAC, dia 19 de outubro, sábado, das 12 às 16. Cachorro quente, mousses de limão e maracujá. Bazar de roupas e calçados seminovos com peças a partir de R$ 5,00. Palestra às 15 horas. O amanhã nasce do hoje, com Plínio Penteado. Campanha Sacolinhas de Natal. Nossa, já chegou, né? Já tá aí. Sacolinhas de Natal disponíveis para retirada na secretaria a partir de 1 de outubro. Devolução até 7 de dezembro de 23. De 24. Tem que alterar aqui. E eu fui, né? Neste ano, aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco, instituição que auxiliamos há anos. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro e o SEAC montará mais sacolinhas com essa arrecadação. Informar sobre a doação em dinheiro para que o valor possa ser destinado para a confecção de sacolinhas. Então, digamos, você não tem tempo ou o valor para montar uma sacolinha inteira fique muito alta, pode doar qualquer valor, só nos avise, identifique para que a gente saiba que é para sacolinhas de Natal e a gente junta vários e vamos montar mais sacolinhas. Os quadradinhos de lã, 20x20, tricô ou crochê, que são as nossas mantinhas, né? Continua sempre, né? São aqueles quadradinhos de 20x20 que quem puder doar lã, quem puder fazer o quadradinho ou quem puder, né, a manta inteira, a gente... Obrigada, Doris. Olha, ou a lã, ou o quadradinho, né, ou a manta. Os quadradinhos, nós temos umas voluntárias que unem esses quadradinhos, ou seja, qualquer ajuda é bem-vinda. De qualquer forma. A Doris trouxe uma linda pra gente ver. Olha só. E vira esta linda manta que tem sido muito, muito útil, perfeita, né? Pra ajudar aí bebezinhos e até criancinhas pequenas, né? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, para nosso bazar de seminovos e doação para as instituições da Fundação Francisca Franco. Pedimos roupas em bom estado e limpas. Para doações em dinheiro, contate-nos para que informemos nosso Pix. Lembrando que há opção de se associar à nossa casa, contribuindo mensalmente com o valor desejado a partir de R$ 20. Arrecadação de tampas, lacres de plástico, garrafa, requeijão, etc., lacres de latas de alumínio, blister, que é aquela embalagem interna de remédios, e notas fiscais sem CPF para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Atendimento fraterno. Quem precisar, quiser conversar, desabafar, pode vir aqui pessoalmente, né, no presencial, chega meia horinha antes do trabalho que a gente consegue fazer esse atendimento. Ou pode agendar também, manda uma mensagem para o nosso Facebook que a gente consegue agendar pelo WhatsApp, quem não tiver possibilidade de vir até aqui. Livros seminovos para venda e biblioteca com diversos títulos. E um recado, talvez o mais importante, nunca esquecer de fazer o nosso Evangelho no Lar. Ele é para nossa proteção, ele higieniza a nossa casa, o nosso ambiente, né, e nos auxilia muito. Quem quiser alguma orientação,
pode falar com a Cris, a gente tem um informativo explicando direitinho, ou a qualquer momento, qualquer um de nós vai estar sempre disposto a auxiliar. Vamos aproveitar também para agradecer quem pôde vir no sábado do nosso chá, foi muito bom, muito legal, e também pela doação dos cobertores, né? Foram 250 cobertores que a gente conseguiu arrecadar, né? O Edevaldo, nosso trabalhador na quarta-feira, levou para os moradores de rua. Olha que beleza, o Edevaldo levou para os moradores de rua 250 unidades, muito, muito bom. Bom, nesse momento então, eu convido a quem se sentir confortável a fechar os olhos, a se sentar confortavelmente, respirar com tranquilidade, deixando os problemas lá fora, e vamos mentalizando a imagem doce do nosso Mestre Jesus. Quando o nosso Mestre olha para nós, nós já nos sentimos leves, sentimos uma paz, sentimos um amor, e vamos continuando com essa sensação para agradecer ao nosso Pai Maior a oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Agradecemos também a nossa mãezinha Maria de Nazaré por sempre nos acalentar com o seu amor de mãe. Agradecemos a essa casa que nos recebe tão amorosa e carinhosamente, aos mentores dessa casa, ao mentor dessa casa, ao mentor deste trabalho e aos nossos mentores, por sempre estar incansáveis ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje eu trouxe uma historinha para contar para vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão. Se chama O Ensino da Sementeira. Certo fazendeiro, muito rico, chamou o filho de 15 anos e disse-lhe: Filho meu, todo homem apenas colherá daquilo que plante. Cuida de fazer bem a todos, para que sejas feliz. O rapaz ouviu o conselho e, no dia imediato, muito carinhosamente, alojou minúsculo cajueiro em local não distante da estrada que ligava o vilarejo próximo à propriedade paternal. Decorrida uma semana, tendo recebido das mãos paternas um presente em dinheiro, foi à vila e protegeu pequena fonte natural, construindo-lhe conveniente abrigo com a cooperação de alguns poucos trabalhadores, aos quais recompensou generosamente. Reparando que vários mendigos por ali passavam, ao relento, acumulou as dádivas que recebia dos familiares e, quando completou 20 anos, edificou reconfortante albergue para asilar viajores sem recursos. Logo após, a vida lhe impôs amargurosas surpresas. Sua mãezinha morreu num desastre e o pai, em virtude das perseguições de poderosos inimigos na luta comercial, empobreceu rapidamente, falecendo em seguida. Duas irmãs mais velhas casaram-se e tomaram diferentes rumos. O rapaz, agora sozinho, embora jamais esquecesse os conselhos paternos, revoltou-se contra as ideias nobres e partiu o mundo afora. Trabalhou, ganhou enorme fortuna e gastou-a, gozando os prazeres inúteis. Nunca mais cogitou de semear o bem. Os anos se desdobraram uns sobre os outros. Entregue à idade madura, dera-se ao vício de jogar e beber. Muita vez, o espírito de seu pai se aproximava, rogando-lhe cuidado e arrependimento. O filho registrava-lhe os apelos em forma de pensamentos, mas negava-se a atender. Queria somente comer à vontade e beber nas casas ruidosas, até a madrugada. Acontece, porém, que o equilíbrio do corpo tem limites e sua saúde se alterou de maneira lamentável. Apareceram-lhe feridas por todo o corpo. Não podia alimentar-se regularmente. Perdeu a fortuna que possuía, através de viagens e tratamentos caros. Como não fizera afeições, foi relegado ao abandono. Branquejaram-lhe-se os cabelos.
Os amigos das noitadas alegres fugiram dele. Envergonhado, ausentou-se da cidade a que se acolhera e transformou-se em mendigo. Peregrinou por muitos lugares e por muitos climas, até que, um dia, sentiu imensas saudades do antigo lar e voltou ao pequeno burgo que o vira crescer. Fez longa excursão a pé. Transcorridos muitos dias, chegou, extenuado, ao sítio de outro tempo. O cajueiro que plantava convertera-se em árvore dadivosa. Encantado, viu-lhe os frutos tentadores. Aproveitou-os para matar a própria fome e seguiu para a vila. Tinha sede e buscou a fonte. A corrente cristalina, bem protegida, afagou-lhe a boca ressequida. Ninguém o reconheceu, tão abatido estava. Em breve, desceu a noite e sentiu frio. 2 homens caridosos ofereceram-lhe os braços e conduziram-no ao velho asilo que ele mesmo construíra. Quando entrou no recinto, derramou muitas lágrimas, porque seu nome estava gravado na parede com palavras de louvor e bênção. Deitou-se, constrangido, e dormiu. Em sonho, viu o espírito do pai, junto a ele, exclamando: aprendeste a lição, meu filho? Sentiste fome, e o cajueiro te alimentou. Tiveste sede, e a fonte te saciou. Necessitavas de asilo, e te acolheste ao lar que edificaste em favor dos que passavam com destino incerto. Abraçando-o com ternura, acrescentou: por que deixaste de semear o bem? O interpelado nada pôde responder. As lágrimas embargavam-lhe a voz, na garganta. Acordou, muito tempo depois, com o rosto lavado em pranto, e, quando o encarregado do abrigo lhe perguntou o que desejava, informou simplesmente: preciso tão somente de uma enxada, preciso recomeçar a ser útil, de qualquer modo. Esse texto foi extraído da obra Alvorada Cristã, é a lição 47, pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bom, o que a gente tira, né, dessa historinha tão interessante, tão lúdica, né? Esse moço, ele, influenciado, ouvindo os ensinamentos do pai, ele começou a semear o bem, né? Não pensando nele, pensando no seu semelhante. Ele sentiu uma alegria muito grande em fazer isso. Porém, quando coisas que não o deixaram felizes, né? A morte da mãe num acidente, né? A falência do pai, logo depois a morte do pai, não é? E depois as 2 irmãs mais velhas, seguindo a própria vida, se casaram e tomaram outro rumo. Ele se sentindo sozinho, ele se sentiu revoltado, ele se revoltou, né? É como aquela pessoa que acha que faz o bem, que procura fazer e dá alguma coisa errada na vida dela e ela fala: pra que eu vou fazer o bem? Né? A gente não vê isso por aí? Pra quê? Como se o fato de você praticar o bem você fosse receber uma paga de Deus, como quem faz uma promessa. Ora, se eu faço bem, eu não posso ter nenhum infortúnio na minha vida. Se eu faço bem, eu faço bem. Por que eu mereço isso? Não é assim? Não é comum? A gente mesmo não pensa muitas vezes assim: por que isso aconteceu comigo? Ou até com alguém próximo? Por que uma pessoa tão boa que só faz o bem? Gente, então vamos lá. Uma coisa é você fazer o bem, né? Sem nenhuma intenção pessoal nisso. Você faz pensando no outro. Isso vai livrar a gente das provas que a gente tem que passar? De maneira nenhuma, né? O fato de eu fazer o bem vai evitar que o meu pai morra, que a minha mãe sofra um acidente? O que uma coisa tem a ver com outra, não é? E o que tem a ver também com ele fazer o bem? As irmãs, elas não tinham o direito de escolher uma vida, de escolher um próprio rumo? O que isso interferiu? Ele se sentiu sozinho? Claro, a gente entende, mas ele não tinha iguais condições que as irmãs de construir uma vida para ele? Não. O que ele fez? Ele se revoltou, trabalhou, né, conseguiu uma fortuna e saiu pelo mundo
a gastar, né? Falou, agora, já que eu vi que isso não vale nada, esse negócio de fazer o bem, eu vou aproveitar a minha vida, né? Eu trabalhei, o dinheiro é meu, então eu vou para as noitadas, eu vou comer, eu vou beber, eu vou jogar desregradamente. Pois é. Só que a conta vem, né? Porque ele fez mal para quem? Para ele mesmo, né? Os excessos, lembra a história dos excessos, que a gente fala que os excessos é que nos fazem mal, não é? Então ele fez tudo excessivamente. Aí, boa parte, o que restou do dinheiro que ele conquistou, ele teve que gastar tentando tratamento, né? Nesse momento, o que aconteceram com aqueles amigos dele de noitada? Desapareceram, né? Porque não eram amigos, como ele mesmo disse, da noite, né? Isso é outra coisa. E aí ele chegou a um determinado ponto que ele virou um mendigo, né? E o pai dele, né, desencarnado, tentando sempre, né, voltar e falar com o filho, voltar no assunto de que ele deveria semear o bem, né, da forma que ele podia, através de sonho, através de influências. Mas, gente, o que acontece com a gente, né? O que aconteceu com esse rapaz? O que ele pensou? Deus esqueceu de mim. Então, não é? A gente não vê muita gente falando, nossa, Deus não vê os meus problemas, ou a gente mesmo. Deus, parece que Deus esqueceu de mim. Vem cá, vamos lá. Foi Deus que esqueceu dele ou ele esqueceu de Deus? Quem foi que se afastou? Foi Deus que se afastou dele ou ele, quando decidiu levar uma vida de excessos, ele se afastou de Deus? Por quê? Porque quando a gente não vive preocupado em fazer o bem, a gente não tem bons pensamentos, uma coisa leva a outra. E o que acontece quando a gente não vibra, né, na vibração próxima a Deus, né, a gente afasta Deus e toda a legião de bons espíritos que estão sempre dispostos a nos ajudar. Afastam, os espíritos bons se afastam da gente, assim, porque diz assim, você não está indo por aí, então também não vou. Não, eles não conseguem se aproximar da gente, porque da mesma forma como as nossas vibrações atraem espíritos bons, elas também atraem espíritos perdidos, vamos dizer assim, como a gente está, é afinidade, a gente sempre vai atrair o que a gente é, o que a gente está fazendo, né? Se eu estou vibrando no bem, eu vou atrair o bem. Se eu estou vibrando no, não vou falar no mal, porque eu acho que é meio forte, mas assim, uma coisa assim meio perdida, meio sem foco, é isso que a gente vai atrair, espíritos semelhantes. Bom, aí quando ele chegou, né, vamos dizer assim, no fundo do poço, ele decidiu retornar. Para onde ele se sentia, ele sentia um pertencimento, não é? Onde ele foi feliz? Com a família dele, né, naquele vilarejo, e ele volta. Qual foi a surpresa dele quando ele encontra aquele cajueiro, ele está lá numa situação de mendicância, e ele, morrendo de fome, ele vê aquela árvore que ele plantou, carregada de frutos, e que ele se alimentou dela. Aí ele percebeu que tinha sede, ele se deparou com a fonte, que ele cuidou para cercar e proteger para que aquela fonte estivesse lá. Ele bebeu água. E aí ele foi convidado por pessoas da cidade, né? Ele cita aqui dois homens que viram que ele estava lá perdido, para ir para aquele abrigo. Quando ele entra, ele vê o nome dele na parede. Ele se sentiu constrangido, envergonhado, né? Por quê? Por que ele se sentiu constrangido e envergonhado? Porque aquele homem com o nome ali na parede não era mais ele. Naquele momento ele não era aquela pessoa. Então ele se sentiu profundamente constrangido. E foi dormir. E teve, né, esse sonho com o pai dele, perguntando, entendeste agora? Então, gente, o que é importante a gente lembrar, né? Primeiro, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele jamais vai impor a vontade dele. De maneira nenhuma. Se a gente quer ter Deus perto da gente, a gente tem que convidar. A gente tem que permitir que ele entre no nosso coração. E como é que a gente permite isso? Fazendo bem, vibrando no bem, né? É assim, dessa forma que a gente vai, né, permitindo que Deus e que todos os seus emissários que estão aqui entre nós, todos os espíritos mais evoluídos que nós, nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião,
né? Ele é um espírito de luz? Não necessariamente. Não é muito provável que nós aqui tenhamos um espírito de alta envergadura como nosso mentor. Mas, certamente, ele é mais evoluído que a gente. Justamente para que ele tenha essa condição de nos orientar. Eles estão pedindo, eles estão ali, olha, deixa eu te ajudar. Mas a gente não deixa, né? Então a gente precisa lembrar disso. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, não é? E foi o que esse moço, né, que agora já é um senhor, percebeu. Porque quando ele acordou, né, entendeu, acordou banhado em lágrimas, lembrando, né, do sonho com o pai, do encontro que ele teve com o pai dele, e quando perguntam para ele o que ele quer, o que ele pede? Uma enxada. Por que uma enxada? Para que ele pudesse começar novamente um plantio. Ele quer semear. E aí vem a parte fundamental da história. Nós temos esse livre-arbítrio. Deus deu a todos nós com uma única condição, que é o mesmo que planta, é o mesmo que colherá. Não tem como modificar isso. O que eu plantei, eu vou colher. Nada vai apagar isso. Veja, ele mudou de rumo, ele fez um monte de coisas, mas que não tinham nada a ver com aquele começo de vida, tentando fazer o bem e ajudar o próximo. Mas quando ele voltou, quando ele precisou, o que ele plantou estava lá. Não só para ele, mas para muita gente colher. Muita. Então também não é assim, não é? Você fez errado, então, né? Vamos cortar esse cajueiro, né? Vamos secar a fonte, não. Tudo que a gente faz de bom vai estar lá pra gente, a gente vai colher, ninguém tira, é nosso. Não tem o que tire, é totalmente nosso, então a gente precisa lembrar, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso ninguém muda. Então, amigos, né, vamos tentar, cada um no seu ritmo, né, da forma como a gente puder, um pouquinho a cada dia, não é? Você acha que Deus estranha, ele se magoa com a gente quando a gente toma um caminho errado? Não. Ele fala, meu filho, tenta de novo, você vai conseguir, não é? E é o que essa pessoa fez, esse senhor fez. Eu quero uma enxada, porque sempre é tempo de recomeçar. A gente precisa lembrar disso. Nós estamos aqui porque precisamos aprender. Nós vamos errar. Vamos tentar aprender com os erros e a cada tombo levantar e continuar. E vai chegar um momento, não é agora, não é? Que a gente não vai mais errar, né? Todos nós seremos espíritos puros um dia, não é? Quando? Vai depender de nós. Mas certamente quem está aqui neste mundo de provas e expiações está aqui para errar e aprender com os erros, não é? Para viver as suas provas da melhor forma possível, não é? E como é que a gente faz isso? Convidando Deus a participar da nossa vida. Muita paz a todos e muito obrigada. E agora vamos para nossa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso poder abrasador, deixai-nos beber da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. E agora, vamos aguardando alguns instantes para ver se a gente recebe uma mensagem do plano superior. Senhores e senhoras, aqui estamos para o aprendizado, mas tudo que foi dito aqui, se não for colocado em ação, não foi bem aprendido, bem recebido. Nas orações, nas palestras, nos livros, nos exemplos. Ali é que encontramos o que é o bem, o que é o mal. Mas esse mal é simplesmente a ausência do bem. Porque o bem foi levado em todo o universo por um Pai maravilhoso, nosso Pai Criador. Criou tudo que há neste universo e nós, encarnados ou desencarnados, estamos aqui em agradecimento. Quem não consegue agradecer coisas simples, coisas pequenas? Um gole de café logo de manhã, tão bom. Mas um tropeção, e às vezes com consequências péssimas, nem isto é para se revoltar, é para agradecer. Foi tudo dito agora há pouco no nosso Evangelho. Será que alguma coisa falada nas orações, você está acostumado a fazer orações? Não precisa orações decoradas, não. Simplesmente agradecer. Agradecer este momento, o momento que virá, o momento que passou, porque isto é a vida. Então, tudo que foi dito aqui é importantíssimo. Tudo que foi falado em orações é importantíssimo. Então, volto no início. Deus, Pai, Criador, que colocou Jesus para ensinar muitas lições, é o agradecimento de todos os momentos que podemos passar, até daquele tropeção. Talvez pudesse ter sido bem pior. E se for pior, sem revolta, hein? Então, preste bem atenção no que foi falado. Estamos aqui aprendendo. Que assim seja, que todos nós tenhamos a paz que Jesus nos deixou e nos deixa.
Agora, vamos para aquele momento que vamos doar um pouquinho do que recebemos. As nossas vibrações. Então, nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, e suas legiões de colaboradores, que possam enviar durante as vibrações um passe à distância a todos os frequentadores virtuais desse nosso trabalho. Que através deste passe eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar aos que forem citados nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Peçamos a Deus que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis por toda a guerra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de uma parte, e que também floresça a fraternidade, a superação dos medos e sofrimentos, fechando todas as feridas. Que haja paz na terra. Vibremos também pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar todo o nosso povo com muita saúde, amor e paz. Vibremos também para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Vamos vibrar também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vamos vibrar para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos também para que a água que nós já separamos seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. E vamos vibrar também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações no SEAC, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos a Deus neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos à nossa oração ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Bom, chegamos na parte final da nossa reunião. Vamos agradecendo por esse trabalho que sempre nos ajuda, nos deixa mais tranquilos, mais equilibrados. Agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes por todo o cuidado, todo o auxílio. Agradecendo a mãe Maria de Nazaré por todo o amor incondicional que ela nos dá. Ao nosso Mestre Jesus, sempre nos guiando e iluminando nossos caminhos. E a Deus, nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia. Que possamos voltar em segurança para as nossas casas e que possamos estar juntos na próxima semana. Tanto quem está aqui presencialmente, quanto nossos amigos que nos acompanham de casa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Então agora a gente tem a